Fala aí galera, tudo bem? Beleza? Mais uma vez aqui na área com vocês. Vou falar de um assunto, é mais um bate-papo aqui com vocês nesse meu canal. Eu criei esse canal aqui, não foi com o objetivo de ofender ninguém, falar mal de ninguém, né? E de nenhuma religião, e de nenhuma denominação. Na verdade, essa não é a ideia, né? Mas é muito complicado. Eu criei esse canal com esse objetivo, né? De poder ajudar as pessoas de alguma maneira, né? Sendo com o meu depoimento, com o que aconteceu na minha vida, dentro da seita Testemunho de Jeová, ou às vezes por algum conhecimento que a gente pode passar, né? Porque eu fiquei dentro dessa seita durante mais de 22 anos, né? Então é uma vida, assim, é uma vida, é um tempo grande, né? É um tempo relativamente grande, né? É claro que eu observo pessoas dentro dessa seita que têm muito mais tempo do que eu. Alguns saíram depois de 30, 40, às vezes até 50 anos dentro da seita, porque foram criados dentro dela, né? Então é muito complexo. Só quem fez parte dessa seita, Testemunho de Jeová, ou de alguma outra, sabe quanto tempo ele é preciso gastar lá dentro para demonstrar que você é alguém que tem valor aos olhos de Deus, né? Que é assim que é pregado lá dentro. E eu faço parte de alguns grupos de ex-testemunhas de Jeová. Falar em fazer parte de alguns grupos, eu queria mandar um abraço aí pro meu amigo Carlos Sanches, né? Um abração, Carlos, para Limelo, aqui do meu canal também, Limelo. Ela até me deu uma sugestão de alterar o nome do canal para ser mais fácil, né, de ser encontrado. E eu vou fazer isso sim, Limelo, né? Assim que eu tiver alguma ideia, assim. Aliás, se alguém tiver uma ideia de um bom nome para canal aí, para ser mais fácil encontrado, né? Eu aceito sim, tranquilo. Hoje é um domingão, tá um friozinho aqui em São Paulo, pessoal. Vou até tomar um cafezinho aqui. Uma pena que eu não posso mandar um para vocês, porque eu mandaria com o maior prazer. Algumas pessoas perguntam assim: como é que eu posso ajudar meu marido, minha esposa a sair dessa seita, né? O que eu preciso fazer? Não existe uma receita pronta do que é necessário fazer, né? O ideal a ser feito. Porque isso muito vai depender de cada pessoa, de cada organismo. Mas eu vou contar o que aconteceu comigo, como eu pude ajudar inicialmente a minha esposa. Nós atualmente temos, né, praticamente 16 anos de casado. Mas sempre tivemos uma vida tranquila, assim, né, como casado e tal. Então, eu nunca quis perder a minha esposa para a religião. E quando eu comecei a acordar dentro da seita Testemunho de Jeová, uma preocupação que eu tinha era como eu ia falar o que eu estava vendo, ou o que eu estava sabendo a respeito dessa seita, como eu ia falar para minha esposa isso, sem com que ela começasse a me odiar. Como é que eu poderia fazer isso, né? Já que eu também fiz parte da seita e eu sei como é ensinado lá dentro, de que tem que começar a demonstrar ódio, né? Só que a palavra ódio não é dita lá dentro, é mascarada como disciplina, como repreensão e tal. Eles mascaram, né? As Testemunhas de Jeová, ela é ensinada pela liderança, chamada corpo governante, a mascarar esse ódio com amor. A palavra usada é amor, mas a atitude é de ódio, né? Então tem que ostracizar aquele que sai da seita. E eu estava saindo, descobrindo, né? E saindo, evitando ter muito contato com a seita. Inicialmente eu queria sair até meio francesa, assim, sem causar muita polêmica, né? Enfim, porque quando a gente acaba tendo cargos dentro dessa seita, se torna mais polêmico quando alguém sai, né? E é muito complexo isso, lá dentro. Quem foi de lá sabe. E eu queria sair então a francesa, sair na tranquilidade, né? na surdina, né? Como alguns dizem. Mas a princípio eu teria de demonstrar para minha esposa que eu tinha que sair. E nós estávamos em uma viagem lá no Rio de Janeiro. Eu me lembro até hoje disso.
Isso há mais de um ano atrás. Nós estávamos viajando, ela tirou um feriado prolongado e a gente foi viajar. Minha esposa conseguiu alguns dias em casa, né, do trabalho dela, e fomos para o Rio de Janeiro. E naquela viagem, enquanto a minha esposa estava tomando banho ali no hotel, eu fiquei pensando o que eu poderia falar para ela, para talvez ela começar a despertar. Ela não entendeu muito, né? Eu lembro até hoje que ela não entendeu muito o que eu queria dizer na época. E eu tinha que tomar todo o cuidado para que ela também não começasse a me destratar. Porque alguns irmãos nossos, né, que nem o Adriano, por exemplo, o Adriano é do canal A Voz dos Que Não Falam, né? Ele fala que perdeu toda a família, né? Quando ele descobriu. Então a esposa teve que odiar ele, expulsar ele de casa, junto com a filha e tal. E lá dentro isso é muito comum. Porque como é grupo, né, é sectário, né, então tem que se separar para aqueles que ficam, na teoria, não serem corrompidos pelos que saem. Né? É assim que eles pregam. Então eu falei para minha esposa, naquele dia, né, em que nós estávamos ali, em um dos dias que estávamos no Rio de Janeiro, depois que ela saiu do banho, eu tinha preparado mais ou menos o que falar, mas não surtiu muito efeito, assim, muito efeito, mas algum efeito sutil. Eu falei para ela dentro da própria Bíblia que aquilo que o corpo governante ensinava a respeito de esperança não estava certo, com base naquele texto que eles estavam usando no momento ali. Então eles sempre tinham essa ideia de duas esperanças, né? O pequeno rebanho que vai para o céu e as outras ovelhas que vão viver na terra. Né? Então o pequeno rebanho eles queriam dizer são cristãos, são eles, né? O corpo governante, junto com outros, eles fazem parte do pequeno rebanho e eles vão alçar para o céu na sua mudança cósmica, né? na sua esperança, enfim. Então eles iriam para o céu. E os outros, as outras ovelhas, ou a grande multidão, conforme o livro de Apocalipse fala, essas pessoas elas vão viver na terra transformada, no paraíso. No entanto, aquele texto que Jesus estava falando, ele falava de pessoas, de pequeno rebanho e de outras ovelhas, mas ele não falou de esperança, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E eu fui mencionar isso para minha esposa, né? Que aquele dia, aquele examine, né? Tem um livretinho que as Testemunhas de Jeová têm como um livreto de cabeceira. E eles chamam examine. E esse examine era o que a gente, né? E eu vi naquele examine, naquele dia, falando sobre pequeno rebanho. E esse tal pequeno rebanho não tinha nada a ver com esperança de ir para o céu. Jesus só estava tratando de pessoas diferentes ali. Era sobre isso que ele estava falando. Não estava falando categoricamente que ou um pequeno rebanho, ou ninguém, ou um ou outro, ou ia para o céu, para a terra, para o inferno. Não estava falando de esperança. Ele só estava falando de alguns que que ele atraía ao cristianismo e outros também seriam reunidos junto com esses que estavam com ele ali no momento. Aliás, ele falou que foi enviado inicialmente aos judeus para reunir, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso Jesus falou. E ele falava também que ia atrair mais pessoas que não eram judeus, pode ser de qualquer país ou nação, atrair mais pessoas a esse rebanho, né? E arrebanhá-los. Tanto que ele diz que serão um só rebanho e um só pastor, ou seja, um só rebanho, e não dois rebanhos como eles ensinam. E eu estava tentando raciocinar com a minha esposa, e foi uma conversa longa, mas que não deu um resultado assim muito satisfatório. Mas teve algum resultado. No fim de tudo, sempre fica um resquício de algo que a gente fala, né? Posteriormente, depois dessa viagem, mais ou menos 1 ou 2 meses depois, eu não lembro bem, a minha esposa ela foi acordando, mesmo estando lá dentro, concordando, né, com as doutrinas do corpo governante, mas ela começou a acordar. E para mim foi muito bom perceber ali que ela estava começando a se libertar um pouco da tristeza, né, que ela sentia dentro daquela religião, dentro daquela denominação, perdão, religião não, dentro daquela denominação. Ela foi começando a sentir mais alegria. E eu vou falar para vocês o que eu fiz para ela começar a sentir essa alegria aí.
Durante um bom tempo, a minha esposa serviu como pioneira. Pioneira nas testemunhas de Jeová é um cargo de alguém que tem que ser visto como mais digno, né? Porque ela trabalha mais para o corpo governante. Então é alguém que dedica mais tempo a trabalhar gratuitamente para aquela turma, né? Só que a minha esposa nunca gostou muito disso. Ela trabalhava mais pelo status, porque é dito que assim você se aproxima mais de Deus e tal. Lá dentro é ensinado assim. Mas isso não é a verdade, porque quem trabalha de pioneiro, é o que é, sabe que ela acaba... As pessoas, né, especialmente as mulheres, são mais pioneiras, né? Tem mais mulheres pioneiras dentro dessa organização, sabem que o tempo ele fica muito corrido, porque lá dentro você tem que trabalhar pelo menos 70 horas por mês para essa organização, e como na maioria são mulheres, então elas têm que cuidar muitas vezes da casa, se forem jovens, têm que cuidar dos seus estudos, ajudar muitas vezes em casa também a mãe. Se forem donas de casa já casada, tem que cuidar da casa, do marido, da família. E mais essas 70 horas. Essa organização prega muito, que tem que estar muito em atividade. Então tem que ler tudo que eles imprimem, que sai matéria todo dia. Eles botam livros, livretos, e brochura, e folheto, e revista. E se você não estiver acompanhando, lendo todo dia, você já está fraco na fé. É muita carga que é colocada em cima dessa turma. E é justamente para que não permita que a pessoa pense, que ela seja livre. E minha esposa, então, ela dentro dessa religião, ela teve até uma depressão, né? uma depressão, porque é muita carga, pessoal. É um peso terrível que é colocado dentro das ovelhas, em cima das ovelhinhas, é um peso grande que é colocado, infelizmente. E em uma certa ocasião, a minha esposa muito cansada, né? E ela cabisbaixa, ela andava cabisbaixo, né? É muito triste dentro dessa religião, muito triste, porque ninguém se diverte, ninguém faz nada. Apesar de, assim, eu saí um pouco dessa curva de religião, porque eu não liguei muito para a questão de diversão, não. Porque eu sempre peguei minha esposa, sempre a gente viajou, sempre saiu. E dentro da nossa própria congregação, apesar de eu ter alguns privilégios, eu era olhado meio assim como um problema. Porque eu sempre gostei de sair com a minha esposa, viajar, me divertir. Isso é um problema, porque se você sai muito, opa, já é um problema, porque de vez em quando não está ali na reunião, né? E não importa, eles ficam muito preocupados de você não estar assistindo a reunião junto com eles ali. Então eu era um pouco fora dessa casinha aí, então eu sempre gostei muito de me divertir junto com a minha esposa. Viajar, sair e curtir. Só que mesmo nessas épocas é um peso, porque eu era mais livre, mas minha esposa sempre colocando aquele fardo nas próprias costas, porque o corpo governante pede isso, que a pessoa coloque uma tonelada, mesmo que não consiga carregar, mas tem que estar um peso. E em uma conversa com a minha esposa, mais ou menos 1 ou 2 meses, né, que nós voltamos do Rio de Janeiro, ela se sentindo muito cansada, né, cabisbaixa e tal, eu falei para ela assim, Thaís, a minha esposa se chama Thaís, e eu falei assim, Thaís, e com muito cuidado, né, também para não ofender a liderança, porque ela considerava ainda como eles sendo escolhidos de Deus, né? E eu falei assim, Thaís, eu não acho que eles têm o entendimento correto sobre esse monte de trabalho que eles colocam nas costas das pessoas, né? Fazer 70 horas, ir para a reunião, ler todas as publicações, tem que dirigir isso tudo, tem que fazer revisita, tem que preparar a reunião, tem que ir para congresso, tem que ir para assembleia, tem que fazer donativo, tem que fazer... É muita coisa, tem que ler tudo que eles imprimem, tem que fazer e tal. E eu falei para minha esposa assim, eu acho que eles não têm um entendimento muito correto sobre isso, porque, primeiro, que naqueles dias de Jesus Cristo não existia gráfica para imprimir nada. Não existia 70 horas que a pessoa tinha que dar para ninguém. Não existia hora nenhuma. Não existia um corpo governante que ficava cobrando relatório. E Jesus mencionou que, ele falou exatamente assim, ó, vinde a mim, Mateus 11, 28 e 29, né? Jesus disse assim, ó, vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados, que estáis, né, labutando, e eu vos reanimarei. E ele falou, sou de temperamento justo, sou humilde e brando de coração. Pois o meu jugo é benévolo e minha carga é leve, e achareis revigoramento para as vossas almas. Foi algo mais ou menos assim Jesus mencionou ali.
E eu falei, como é que palavras tão doces assim de um líder como Jesus Cristo, né? É justo, brando, humilde de coração, meu jugo é benévolo, minha carga é leve. Como é que palavras tão suaves, tão doces, podem parecer com um jugo pesado que eles colocam nas pessoas? Isso mais parece com o jugo dos fariseus, lá do Talmud, e não da Bíblia. Não parece que Jesus Cristo estava pedindo para as pessoas colocar um peso tão grande nisso. E a minha esposa, pessoal, ela trabalha na área da saúde, né? Ela gosta do que ela faz, ela ama o que ela faz. Trabalha em UTI, em uma UTI pediátrica, né? Ajudando crianças e tal, ali no momento de sofrimento, né? Tanto da criança quanto da família. E eu falei para ela assim, nega, não tem pregação melhor do que você ajudar alguém que tem um filho no hospital, ou um parente, uma criança ali, e você poder dar um conforto, né? Com todo amor, com todo carinho que é possível dar. Então, essa pregação deles aí não faz sentido. Até porque Jesus não estava falando disso quando ele falou meu jugo é benévolo, minha carga é leve. Ele falava de coisas comuns, de a pessoa ser justa, ser uma boa pessoa, cuidar bem tanto dos pais quanto dos filhos, tratar bem todo mundo. E esse é o jugo, é a carga que Jesus Cristo põe em cada ser humano. Que sejamos pessoas melhores. Alguns que escolhem não ser cristãos, temos que respeitar e ainda mais essas pessoas, mas aqueles que decidem ser cristãos têm que ter esse tipo de atitude, né? Ser boas pessoas. E era disso que Jesus falava, de não parecer com os fariseus, que gostavam de pôr carga, fardo em cima das pessoas, né? E a minha esposa, eu sei que ela não concordou muito, inicialmente, isso no primeiro e segundo dia. Mas quando foi um final de semana depois, eu lembro que era um final de semana assim, estava um friozinho, né? E ela não queria ir para o campo, até porque um dia antes ela tinha chegado do seu serviço cansada, estressada. Ela não queria ir para o trabalho de campo, pregar lá, bater na casa das pessoas, e ela ficou meio assim, enrolando na cama, né? Fingindo que estava acordando e tal. E eu falei para ela, abri o jogo, falei, nega, se não quiser ir para o campo, pregar, não vai, você já fez o seu trabalho ontem de pregação. Ou você acha que foi pouco que você já fez? E aí ela começou a concordar, que ela já estava fazendo, porque a própria Bíblia, pessoal, o apóstolo Paulo disse assim, ó, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei como para Deus e não como para homens. Então tudo que a gente faz serve como pregação, desde que façamos como para Deus, com boa vontade. Então, independente do que a gente faça na nossa vida, isso, quando a gente faz como se estivesse fazendo para Deus, quem se beneficia vai ser outro ser humano, né? Vai ser o próximo. Não é isso mesmo? Então, independente da profissão, do que você faz, você aí que está me ouvindo nesse vídeo, você pode ser um gari, varrer a rua, mas se você faz isso com todo amor, com gosto, alguém vai se beneficiar pelo seu trabalho. E você está iluminando o mundo, vai estar sendo a luz do mundo nesse momento. Eu trabalho, por exemplo, com vendas. Eu sou uma pessoa que tento ajudar naquilo que eu posso. Vender meus produtos. Às vezes consigo produtos muito bons por preços acessíveis, né, quando eu fecho algumas negociações. Isso beneficia tanto a mim quanto a outras pessoas, né, que acabam me aceitando como um fornecedor. Então é uma via de mão dupla. Nós nos beneficiamos por fazer algo por alguém e esse alguém também se beneficia pelo nosso trabalho. Algumas pessoas, por exemplo, elas proporcionam alegria, né, para outras pessoas, por exemplo. Essa semana mesmo nós fomos essa semana, né, hoje é domingo, essa semana a gente foi em uma apresentação em grupo, né, de um pagode ali, de um samba, e eu fiquei olhando o pagode ali, são um grupo de jovens ali tocando, né, fornecendo alegria, né, para as pessoas ali, e todo mundo se beneficia, né, eu até fiquei olhando assim, eu falei, como seria bom se todo mundo pudesse olhar as outras pessoas, né, e saber que eles estão fazendo algo bom, né, algo maravilhoso, porque você proporcionar conforto, proporcionar alegria, proporcionar contentamento, o seu trabalho já é algo bom diante de Deus, né? Então, para que esse monte de fato que esse grupo de pessoas coloca nos outros, né? Eu tô falando muito, né, um cacuete, eu vou cortar isso, vou parar com isso.
Mas enfim, aí a minha esposa começou a concordar comigo nesse aspecto. Então, se eu fosse dar um conselho, se fosse, não que eu vou fazer isso, porque eu não tenho esse gabarito, eu não tenho esse know-how, né, essa envergadura para fazer isso. Mas eu diria, por isso que depende do outro também, mas diria que a melhor maneira de ajudar alguém que é testemunha de Jeová a acordar seria provar as contradições que a própria Bíblia mostra que existe em cima dessas doutrinas das testemunhas de Jeová, que a maioria são contraditórias, mais de 90% são contraditórias. Mais de 90% das doutrinas das testemunhas de Jeová, elas contrariam o que a Bíblia ensina. Elas contrariam, porque toda doutrina cristã que não for leve e benévola, não é de Cristo. E as doutrinas, a maioria, né, delas, das testemunhas de Jeová, elas são pesadas. Os líderes mesmo não estão dispostos a carregar. Mas os coitadinhos têm que estar dispostos. Até ler as publicações, aquele monte de livro, de informação repetitiva que eles colocam ali. O próprio Geoffrey Jackson, que é um dos membros destacados do corpo governante, ele falou em um julgamento, né, na Comissão Real Australiana lá de 2015, que ele nem lia tudo, ele nem sabia o que estava escrito, porque ele também não acompanhava nada. Ou seja, se um membro do corpo governante fala que ele mesmo não lê nada, mas então por que eles estão dispostos a colocar fardo nos coitadinhos? É para eles não pensarem, entendeu? É por isso que eles constantemente pregam que não pode estudar, você não pode fazer uma faculdade, se você praticar um exercício, você não pode se concentrar muito nisso, se você fizer qualquer coisa, você não pode, porque o tempo todo de concentração sua é trabalhar para eles. E quando você discorda um pouquinho disso, a sua família tem que te odiar. Literalmente assim, eu falo literalmente porque é a atitude de ódio que tem que ser demonstrada. A minha esposa mesmo perguntou para a mãe dela, que a mãe dela continua nessa seita, né? Já é pioneira há 20 e tantos anos. E a minha esposa perguntou se deixasse a seita, se a minha sogra continuaria falando com ela. Ela falou, não falo não. Mesmo sendo beneficiada, porque a gente acaba ajudando muito a minha sogra, né? Ela mora numa seitaria no Nordeste e a gente tem que ajudar, às vezes até financeiramente, né? Mensalmente a gente ajuda, mas só que eles não reconhecem isso. Não estou falando isso para nos engrandecer, porque acho que toda obrigação de filho é isso, né? Ajudar os pais naquilo que pode, independente de religião, né? E quando eu falo ajudar, também não é só financeiramente, né? É na companhia, quando precisar de filho, a filha, quem quer que seja, o primo, a prima, o tio, a tia, temos que ajudar porque faz parte do nosso grupo de família. É o básico isso aí. Mas mesmo sendo beneficiados pela ajuda da família, né, da nossa ajuda, eles não dão valor. E a minha esposa perguntou muito claramente assim para minha sogra e ela falou que não. Que se a minha esposa sair, ela para de falar com ela. Assim como parou de falar comigo, né? Ninguém fala mais comigo. Então, meu cunhado, minha cunhada, né, e consequentemente os seus cônjuges, né, não falam comigo. A minha sogra não fala comigo. O meu sogro também, né? Ele é um ancião lá dentro daquela organização há muito tempo. Sempre precisou da gente para muita coisa e eles não falam com a gente. Simplesmente isso. Com a gente não, comigo, né? Com a minha esposa, por enquanto, ainda fala. Agora, lógico, está mais distante agora. Minha esposa tem que ligar de vez em quando e tal. Mas eles, é simplesmente isso. É estranho isso, né? É muito estranho isso. Alguém precisar de outro, mas fingir que essa pessoa não existe. É estranho, né? Não faz muito sentido. Mas é assim que é. E eles têm um sistema de alerta muito grande lá, pessoal. Na cabeça de uma testemunha de Jeová, se qualquer pessoa for falar algo sobre a religião, ele já começa a encarar como você tá... Isso é uma voz estranha, né? Eles criam, por exemplo, mensalmente, eles colocam uns videozinhos ali, chamado broadcasting, e nesses broadcastings, eles tentam colocar a ideologia de como uma testemunha de Jeová tem que pensar. E, por exemplo, agora nós estamos no mês de setembro. E nesse mês, por exemplo, eu até fui dar uma olhada, eles criaram um vídeo lá, fizeram até uma cena da filha que às vezes tem que rejeitar a mãe, porque a mãe está tentando ajudar a filha a colocar ali, né, os pingos nos is, mostrar que é uma religião que afasta as famílias e tal.
E a mãe tenta falar com a filha, mostrar algum vídeo, algum link, alguma coisa, e a filha tem que começar a ignorar a mãe. Porque é assim que ela agrada a Deus. E eles usam textos da Bíblia, usam um cenário e tal. Colocam a musiquinha nas ondas alfa, né? Para entrar realmente aquela informação pelo ouvido, né? Porque eles entendem muito. Pessoal, uma coisa que o grupo Corpo Governante entende muito, e eu também tenho estudado bastante sobre isso, é sobre neurociência e neurolinguística. Que a neurolinguística é um subproduto da neurociência, né? E eles entendem muito sobre isso. Então, toda vez que vem uma informação, eles colocam aquela musiquinha de fundo, o transe hipnótico, para aquela informação entrar no ouvido de uma testemunha de Jeová, ou aquela cena ele passar pela retina de uma testemunha de Jeová e diretamente até a parte sensitiva do nosso cérebro, né? Que fica na parte de trás aqui, é para passar direto, para ela aceitar aquilo como informação. E eles entendem muito sobre essa arte da neurociência e neurolinguística. Então é muito difícil despertar alguém lá dentro, é difícil. Mas não é impossível, porque milhões de pessoas têm despertado dessa seita. Mas para alguém muito doutrinado, é interessante ir aos poucos, né, falando sobre as contradições que a própria Bíblia coloca. Porque, no geral, uma testemunha de Jeová, o que ele faz? Ele lê um texto. Ele lê um texto da Bíblia e fala, olha, tá vendo o texto aqui? Fala que nós não podemos nem cumprimentar um desassociado. E é possível usar essa mesma linha de raciocínio para desmistificar muita coisa, né? O tom de voz ser tranquilo. Fala, olha, mas Jesus, o apóstolo João, ou o apóstolo Pedro, eles não estavam falando que não pode ser cumprimentado alguém desassociado. Ele estava falando para não cumprimentar alguém que é anticristo. E não é cumprimentar dando um oi, né? Porque lá naqueles dias, aí podemos até usar a própria história para mostrar que o cumprimento naqueles dias não era simplesmente um oi. Era um abraço, às vezes até um beijinho de chegada, servia de cumprimento. E isso poderia desencadear uma conversa longa durante o resto do dia. Então é possível raciocinar e mostrar na própria Bíblia. Falar, olha, não está falando disso. Se o versículo 21 ou 22 está falando isso, olha, vamos ler aqui a partir do versículo 1, para ver até o 22 se era sobre isso mesmo que o apóstolo estava falando, que não pode cumprimentar qualquer um desassociado. E aí vai descobrir que é uma falácia, que isso é uma mentira, que nenhum apóstolo jamais disse que deve ser odiado, não pode ser cumprimentado uma pessoa. Não, ele estava falando de alguém anticristo, alguém que praticamente se declara contra o próprio Jesus Cristo ou contra os seus ensinos. Tá vendo? Mas uma testemunha de Jeová não é possível ele pensar. Isso é muito triste, é muito doloroso, porque as pessoas lá dentro sofrem, não podem crescer, não podem prosperar, não podem fazer nada, não podem ter um vínculo afetivo com ninguém que não seja daquele grupo. E é um vínculo onde não existe confiança, porque a todo tempo eles estão observando um ou outro o que ele faz. O tempo todo tem que ficar tentando delatar, achar algo ruim para delatar para o outro, para o outro, para o outro, para o ancião. Tal. É muito ruim, não é uma vida tranquila que uma testemunha de Jeová tem. Porque o tempo todo ele está sendo julgado por Deus, o tempo todo Deus está condenando, até condenando o pensamento, condenando uma palavra, condenando a atitude, condenando tudo. O Deus na testemunha de Jeová ele mais está preocupado com condenar do que com demonstrar misericórdia e amor. É triste, mas é uma verdade, pessoal. Eu tirei esse dia só para bater um papo com vocês, tirei essa tardezinha, né, uma tardezinha gostosa aqui, um friozinho, mas para bater um papo com vocês sobre esse assunto, de como podemos ajudar alguém que está dentro dessa seita. Então, eu não tenho uma fórmula, não tenho um segredo, uma fórmula mágica, mas com a experiência que eu tive com a minha esposa, e ela aos poucos foi despertando, né? Mas foi tudo bem devagarzinho, foi muito paulatino, não foi de vez assim. Por último, a cartada final, pode ser dita assim, foi quando eu demonstrei o vídeo lá da Comissão Real Australiana. Que aí eu acho que todo mundo já viu esse vídeo, né? Do Geoffrey Jackson na Comissão Real Australiana. E aí ela viu e despertou. Percebeu então que é uma seita de controle mental, que nas entrelinhas o próprio membro do corpo governante, né, o Geoffrey Jackson, deixa claro isso, que eles são só uma seita mesmo. Não são representantes de Deus na Terra, nada disso. Eles são só uma empresa. É uma empresa bilionária, né, que está indo já para casa dos seus trilhões, construindo até em Rainbow, construindo lá um estúdio hollywoodiano, né, maior que o Projac.
para produzir vídeos, para ideologizar ainda mais as pessoas, mas que não serve para nada no final das contas, nada que demonstre o espírito cristão, né? Porque são toneladas de dinheiro investidas em isso aqui, ó, areia e cimento, e não nas pessoas, né? Não ajuda ninguém. Então é isso, pessoal. Eu acho que uma das maneiras é essa, começar devagarzinho. E como 90% dos ensinos de uma testemunha de Jeová, eles são contraditórios, sem dúvida são contraditórios, sempre que for mencionado algo na família, é sempre importante ler o contexto, para que possamos explicar o texto. É como um amigo meu diz, ele diz assim, o Valdir, ele diz assim, todo texto fora de contexto gera um pretexto permitindo um cabresto. É uma verdade, né? Então todo texto fora de contexto gera um pretexto permitindo um cabresto. E o testemunho de Jeová vive então sobre um cabresto ali. Ele tem que ir para a direita, para a esquerda, conforme o corpo governante. Ele diz para eles, né? Aquele grupo de homens chamado... É uma aberração. É uma aberração. O corpo governante é só uma aberração. Que, infelizmente, as suas doutrinas têm tirado o que a pessoa tem de mais precioso e separado famílias. É só isso, para isso que eles servem. E ó, ganha muita grana. Pessoal, fiquem com Deus, tudo de bom, fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você seja feliz. O recado meu é: sirva a Deus e não sirva a homens. Tchau, tchau.